santos, né? Mas sim um hospital onde o médico é o mesmo para todos. Aleluia. E como pode um paciente na UTI olhar a ferida do outro que está na maca ao seu lado? Muitas vezes fazemos esses julgamentos, né? Não sabemos como anda a vida do outro. Disconnected. Em João 8,7 está escrito: guarda a sua pedra, você também peca. E quando julgamos o irmão, queremos tomar o lugar de Deus. E em Tiago 4,12 diz: só há um legislador e um juiz. Aleluia, Deus. Amém? Eu vou trazer aqui o esboço. Quando o irmão Paulo novamente falando, né, que ele falou do cuidado que a gente vem aqui falar da palavra do Senhor, não é de qualquer jeito. O cuidado é porque a temática parece até que vamos fazer julgamentos, né? E não vamos fazer julgamentos. Aqui é só uma instrução que o Senhor nos dá de como devemos olhar, de como devemos tratar o nosso irmão. Porque muitas vezes fazemos o julgamento aos nossos olhos. Muitas vezes você quer julgar o irmão de uma maneira como se você fosse o juiz. E não se examina para poder saber como é que você está andando. Ou por que aquela pessoa, aquele irmão está com aquela postura. Muitas vezes ela está até te pedindo ajuda e você não está percebendo. Então essa temática ela foca na instrução de Jesus como julgamento hipócrita e condenatório. Porque às vezes a gente gosta muito de condenar, né? Eu vejo o cuidado que a irmã Maiara e o irmão Paulo têm sempre em trazer a palavra. Eu não, como ele fala, ninguém sabe tudo, eu estou trazendo como referência para mim eles dois, de como explanar, né? E aos poucos a gente vai aprendendo, né? E eu vejo como eles trazem a palavra, a mensagem do Senhor, sempre o exortar com amor. Essa é a exortação, porque o Senhor só exorta aquele que Ele ama. A mensagem central aqui é substituir a crítica dura pela autoavaliação, que eu falei no início. Amor e graça, reconhecendo que apenas o Deus é o juiz e justo. Glória a Jesus. O objetivo é promover a empatia e corrigir comportamentos destrutivos, que muitas vezes vêm de nós sem percebermos, né? O perigo de julgar. No primeiro versículo, quando ele diz aqui, ó, não julguem que vocês não julguem para que vocês não sejam julgados. E aqui ele diz, não é para significar que vai abolir o discernimento, o que tem que ser feito, ter reverência na casa do Senhor, saber como é que você vai estar na presença, no altar, saber como é que você vai estar no coral, saber como é que você vai fazer quando for exortar alguém, receber um irmão, porque muitas vezes pecamos nessa postura. Às vezes entra uma pessoa mal vestida, às vezes entra uma pessoa alcoolizada, às vezes até mesmo, né? Comportamento que aos nossos olhos está errado, mas o Senhor, Ele não olha nada de aparência, Ele olha o coração, Ele olha a profundidade do relacionamento. Muitos estão afastados, mas tem mais temor até do que aqueles que estão na presença. Então o Senhor, Ele proíbe esse julgamento condenatório e a postura de superioridade, que às vezes as pessoas também se acham muito santarrãs, né? É muito cheio de eu, de saber que eu sei não. Todos nós estamos passivos de falhas e aquele que disser que é santo, que não é pecador, está pecando, né? Então essa postura ou seja, a crítica destrutiva e a presunção de conhecer intenções do coração alheio, porque parece que você sabe o que está no coração do outro. Eu não sei, ninguém sabe, só Deus sabe. E sabemos que tem consequências, né, quando olhamos e medimos aos nossos olhos. Seremos medidos com a mesma medida e rigor que aplicamos aos outros. Muitas vezes... às vezes você olha para um irmão, ele louva de uma maneira que eu pensei que ia ser daquele jeito, mas o irmão às vezes até se esforçou e o Senhor quer ver a dedicação dele, o momento de entrega, é isso que o Senhor quer. Glória a Deus. Porque para nós parece estar correto as nossas orações, o louvor, mas os anjos, se vocês não sabem, quer dizer, eu buscando, né? Os anjos, eles consertam como vai a nossa adoração para levar para o Senhor de maneira perfeita. Porque nós não sabemos.
Por mais que o Senhor deixou a oração do Pai Nosso, nós não sabemos orar. Sabemos que a oração é um diálogo com o Senhor. É quando Ele vê veracidade, que você se rasga, que você vai no quarto, no secreto, e fala tudo aquilo que você quer que um homem resolva. Um homem carnal. E o Senhor que resolve. Então, Ele quer que você tenha entrega naquele momento. Não importa se você louvou e você desafinou, como às vezes eu desafino, mas eu estou louvando para Ele de coração, feliz. E isso que Ele se agrada. Né? No versículo 2, que está escrito: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O versículo 2 é um espelho do julgamento de quem julga de forma dura e acaba revelando as suas próprias falhas. Porque quando falamos do irmão, estamos falando de si mesmo. Quando fazemos julgamento como se fosse um Deus, um juiz. Essa reflexão serve para nós em qualquer circunstância da nossa vida. Nunca sabemos como é que está a situação do outro irmão. Muitas das vezes não é orgulho, às vezes se sente um pouco até abatido pelas respostas que o mundo dá, às vezes se busca uma ajuda e recebe de uma outra forma e as pessoas se sentem abatidas, envergonhadas e acabam se silenciando, mas não buscam aquele que está só aguardando e dizer assim: pai, por favor, ele está ali, só esperando que você abra a boca, abra o coração e declare a ele: Senhor, só o Senhor pode fazer tudo por mim. Quantos estão agora em meio ao deserto, em meio à aflição, recebeu agora um diagnóstico, recebeu agora uma notícia que amanhã é esse último dia de trabalho? Quantas circunstâncias, e às vezes a gente se depara só em buscar a ajuda do amigo e não daquele que é o nosso amigo eterno, o nosso Senhor, Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, tudo faz. Então, o que acontece no julgamento? Quando cometemos esse erro e que apontamos, né? Esse julgamento ele se torna uma pedra. Eu costumo falar que ela é um bumerangue. Ela tem efeito bumerangue, ela vai e volta. E quem você lançou, às vezes está mais preparado do que você mesmo se receber. Porque aquele dedo de apontar é o mais fácil, o de julgar é o mais fácil. Eu costumo até fazer essa simulação, né? O dedo de apontar. Quando você aponta, você esquece que tem 3 dedos direcionados para você e esse do olho que tudo vê. Então, precisamos fazer uma releitura de como vamos falar com o outro irmão. Porque vivemos em um mundo de tanto individualismo, de tanto egoísmo, que às vezes, por você estar buscando mais, estou falando no modo geral porque serve para mim, serve para todos, né? A gente esquece de olhar para o outro irmão, que às vezes não tem força que você tem, a mesma força, a mesma perseverança, de levar até o avivamento, ou de ele ter o avivamento com uma única mensagem. Nós que já temos um pouco mais de conhecimento, que às vezes também acontece de ficarmos fracos e falhos. Quantas vezes a gente, não é desistir de orar, mas a gente fraqueja às vezes. O cansaço nos toma e aí a gente fraqueja. Então, a gente não é perfeito. Para quem está de fora, vai dizer: meu Deus, é mulher e homem de oração, busca, mas tem vezes que a gente cansa. É aquela oração que parece que é meia boca e o Senhor não merece isso. Você chega cansado, que você, ai Senhor, estou tão cansado. E por que você tem o direito de julgar o outro e falar porque ele não ora? Você sabe, às vezes a oração dele acontece de outra forma. A reverência ou o agradecimento do Senhor para ele, para o Senhor, é de outra maneira. É ajudando o irmão, é dando um conselho. No versículo 3, temos a ilustração do cisco e a trave, né? Onde diz: você pode ver o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Por que você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara o que está a trave que está no seu próprio? Ou seja, o cisco que está no seu. Ou seja, o cisco é a pequena falha do próximo, que somos rápidos em enxergar e apontar e julgar. Fulano, todo dia chamar para o culto, ele não vem. Fulano, toda vez que dá ele uma missão, ele não vem.
Mas você já parou para pensar como é que está a vida de fulano? Já parou para pensar que ele tem os boletos para pagar, o gás acabou, não tem alimento para colocar na mesa, está tendo poste no trabalho, ele está com medo, está com receio de ser mandado embora. Então, esse olhar que devemos ter antes de julgar. Porque julgar é fácil, mas viver o que o outro está vivendo é difícil. Talvez, se você fosse viver o que o outro está vivendo, você nem ia tirar de letra como ele está tirando, mesmo em silêncio. Então, esse julgamento acaba afastando o amor de Deus sobre nós, porque o que o Senhor quer é que a gente olhe sem julgamento. Se você olha com julgamento, como eu falei, você está querendo tirar o lugar de Deus, você está querendo ser Deus na vida daquele irmão, né? A trave é uma grande falha própria nossa, que é o orgulho, a hipocrisia, é negligenciamento. Negligenciamento em nosso chamado. Muitas vezes o irmão, às vezes até já lhe deu um sinal de qual é a real situação e você não olhou essa real situação, você só olhou com os seus olhos. Não olhou com os olhos de Deus. No versículo 4, vem a pergunta, né? Como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? A solução é o autoexame e amor. Primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso, para depois a gente tirar do outro. A ordem é focar na própria santificação antes de corrigir o outro. E após o autoexame sincero, podemos ajudar o irmão com a atitude correta, sem soberba, porque ainda tem esse detalhe. É aquela postura do Museu dos Santos, como eu falei no início, né? Porque tem um conhecimento, então se acha santo demais. Nós estamos em conhecimento, em crescimento o tempo todo. É por esse motivo que às vezes vêm as nossas falhas, para o Senhor nos lembrar que nós somos falhos e não somos nada sem a presença dele. Não adianta querer se exaltar, achar que faz, que é aquilo, que... não. Porque quando começa dessa maneira, Deus cria a situação e ele abate. E ele constrange. Porque ele diz que nós temos que amar o nosso irmão como a ti mesmo. Então, eu tenho aprendido muito esse período que eu estou passando minhas lutas. Encontrei uma irmã em Cristo da minha congregação e ela ficou impactada com o que eu falei para ela. Eu disse a ela que eu não estou indo, mas tem motivos, mas o Senhor criou um propósito na vida de um casal que mora no meu prédio, em levar a palavra onde eu estou me alimentando, não estou afastado do Senhor, não por estar lá, porque o Senhor diz que a igreja, para estar em comunhão, é para a gente se encher e se esvaziar para fora. Aqui é uma igreja de colunas espirituais. Não tem paredes físicas, mas tem as colunas espirituais. E através da vida desse casal, o Senhor tem me ajudado muito em várias áreas, principalmente em estar congregando, porque aqui passamos momentos difíceis, cada um no seu quadrado, mas no momento de adorar, estamos aqui e sabemos que pessoas em casa também estão recebendo a mesma porção, porque não é de uma maneira egoísta. Eles trazem a palavra, nos exorta, né, segundo as orientações do Pai, e cada dia mais vamos crescendo espiritualmente. Esse é o fortalecimento, esse é o propósito do Senhor, de estarmos aqui reunidos. A cada sábado, com chuva, e a chuva cai, a gente corre e tira tudo de novo e volta e cai a chuva de novo, mas em nenhum momento a gente murmura, a gente até dá risada. Por quê? Porque tudo para o Senhor tem que ser dessa forma. Porque se fosse em uma festa mundana, secular, iriam fazer a mesma coisa. Só que nós é diferente, né? O Senhor está de lá até rindo conosco, assim, nossa, servos fiéis, eles são verdadeiros adoradores. Aleluia. Porque estamos aqui em espírito e em verdade. Não estamos aqui para falar bonito, não estamos aqui para competir roupas, não estamos aqui para competir quem louva mais. Estamos aqui para aprender a cada dia, um pouquinho de cada vez, tomando leite, se alimentando. Quem é para ser exortado é para ser exortado. Eu já tomei várias cajadadas aqui do Senhor e eles nem perceberam.
Várias vezes o Senhor me exortou através dos irmãos. E eu fiz o quê? Busquei me examinar. Não tem que ficar de cara feia ou chateado, porque eles estão sendo usados pelo Senhor para estar nos alertando. Porque a palavra do Senhor diz o que? Desperta, igreja. Aleluia. Temos que estar desperto, não disperso. E é isso que o Senhor quer. Quando o Senhor cria propósitos, é para isso, para poder trabalhar na vida daqueles que às vezes não tem como ir na igreja, que a igreja somos nós e o Senhor habita dentro de cada um de nós, né? Glória a Deus. E que possamos ser vasos e possamos ser pessoas melhores, né? Cada dia mais, buscando se encher da presença do Senhor. Amém. E o último versículo, o 5, né? Ele fala sobre hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. É a solução, né, do autoexame, e após o autoexame sincero, podemos ajudar o irmão com a atitude correta, sem soberba. Deus é o único legislador e juiz, está em Tiago 4,12, e devemos trocar o tribunal da crítica pelo altar do amor e da empatia, cuidando da vida espiritual, da nossa vida, e estendendo graça aos outros, com aquele entendimento, com o conhecimento da palavra. A igreja deveria ser um hospital para pecadores, mas às vezes se torna um tribunal de acusação. E é esse tribunal de acusação que não pode existir no meio de nós. Porque quem está de fora tem que ver nós como exemplo e dizer assim, nossa, como é bom servir a Cristo. Eu vou seguir esse povo de Deus. É esse exemplo que o Senhor Jesus quer. O irmão Paulo e a irmã Maiara, como eu falei, eu converso muito com minha mãe, converso com meus outros irmãos, converso com minha mãe de sangue que é em Cristo. Eu falo, eles são exemplos para mim, porque mediante a cansaço, perda de uma bênção que Deus deu, que foi o filho deles, eles não desistem de fazer o chamado do Senhor, de estar ali à disposição. Ele chega cansado, ele vai correndo. Minha mãe disse assim, que eu vou até me atentar, né? Minha mãe falou assim, Cris, ele fica sozinho colocando as cadeiras, tinha que ter alguém para ajudar. Ele me emocionei no dia que minha mãe falou. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, o zelo de Deus, porque ele trabalha, ele tem a vida corrida. Quando está na hora vaga, ele também corre atrás do pão. E ele não tem ele não mete esforço, mesmo ele cansado. E minha mãe, quando falou, eu falei, mãe, a senhora despertou algo assim, porque às vezes a gente faz o pôr do sol, e aí acaba aí, né, eu vou fazer uma coisa, fazer outra, eu descer. Não, você tem que ajudar eles. Então, esse é o cuidado de Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas até julgam, né? Nossa, na hora que vai descer uma zoada, não julguem. Irmão, eu não vou participar, não. Aqueles que não vão, eu vou ajudar, que é assim que começa a sementinha do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele nos chama a mudar a cultura do dedo apontado pela cultura das mãos estendidas. A pequena falha, que é o cisco, representa aquelas falhas menores ou diferença de opinião que usamos para rotular os irmãos. O veneno do julgamento, quando cometemos o erro alheio, em vez de orar pelaquela pessoa, o cisco vira um espetáculo. Jesus nos alerta que o rigor na convivência somos tentados a ser especialistas nos pecados dos outros e analfabeto com os nossos. Eu fiz questão de fazer esse esboço para poder ter o cuidado de trazer essa palavra, porque quando às vezes falamos do julgamento, as pessoas, quando não têm um entendimento, pensam que o julgamento é porque está apontando porque o irmão não foi para a igreja, está apontando porque o outro irmão não fala da maneira que não tem que ser. Não. É até nosso lar, em nossas casas, em nossos amigos, em nosso trabalho. Eu mesmo que trabalho com mulheres atípicas, tem mães chegando, se automutilando, querendo tirar a vida. Eu vou julgar elas? Não, nunca, nem vou culpabilizá-las. O que é que eu vou fazer? Vou ajudar elas, reunir os profissionais para dar acolhimento a ela. Então, é muito julgamento. Nós temos aí fora muitos muros levantados. E nós, conhecedores da palavra, de como é que está a vida aí fora, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, nós temos que criar pontes e um segurar na mão do outro, um apoiar o outro, um acolher o outro.
está acontecendo algo muito sério na internet com as nossas crianças. Essa inteligência artificial, saindo um pouco do contexto, mas eu volto. Ela está ensinando tudo que você menos imaginar. Uma criança, eu soube hoje, que uma criança, ela conversando com a IA, ela pediu para se matar. Como é que ela faria para se suicidar? A IA disse, eu vou ensinar você a escrever uma carta para os seus pais e depois eu vou lhe ensinar como é que você vai tirar a sua vida, e assim foi feito. Quando os pais foram verificar o histórico da conversa, estava tudo lá. 8 anos a criança. Então, é o que eu digo, vamos parar de julgar, parar de apontar, porque o mundo está aí, o leão feroz, Satanás, não está brincando de ser diabo. E às vezes estamos muito presos a detalhes que não têm nenhum crescimento para o Senhor, nenhuma representatividade para o Senhor. Às vezes estamos presos em nossas próprias vaidades, no nosso ego egoísta, individualismo, nosso achismo de dizer eu sei, eu sou. Não, somos pequeninos mediante a tamanha luta espiritual neste mundo que a gente não enxerga, que o Senhor está ali o tempo todo. Eu tive um período, já tem uns anos isso, eu catando feijão em minha casa, orando, conversando com o Senhor. Ele me deu uma visão de vários demônios ao redor e ele mostrando, essa é a minha luta enquanto você está aqui catando feijão. Eu chorei na hora, porque nós não temos esse poder de ver, de enxergar. Como estamos aqui agora, o inimigo está furioso. E aí vai acontecer alguma coisa na nossa família para abalar a nossa fé, para poder desestabilizar. E muitos que não estão alicerçados verdadeiramente na palavra, até blasfemar e dizer, cadê? E aí vem outro e diz, cadê seu Deus? Então é momento de estarmos mais voltados e alicerçados no que é importante para nós, que é a nossa salvação, o nosso relacionamento com profundidade com o Senhor. Às vezes estamos tratando de maneira rasa esse relacionamento, o qual Ele quer nos tratar cada vez mais para nos preparar para aquele grande dia de atribulação, de perseguição e de guerra. Então, esses detalhes sórdidos que às vezes a carne quer falar mais alto do que o Espírito, que nos corrói, nos consome, nos julga ser melhor, isso é nada, são fagulhas perto do que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que possamos crescer cada dia mais espiritualmente, renunciar ao nosso sono cada vez mais, o nosso cansaço, para buscar. Eu falo isso para mim mesmo, porque eu costumo buscar o Senhor meia-noite, vou dormir às 3 horas, o Senhor me levanta novamente. E eu reconheço que estou sendo falha em alguns momentos, mas mesmo assim, caindo, levantando, eu levanto para orar, fazer aquilo que o Senhor quer que o exército dele faça. Glória a Deus. Não é para a gente estar na cama dormindo, não, é para a gente estar orando pelos outros, por nós, mas pelos outros, porque quando nós estamos buscando, ele fala que aquele que estiver me adorando em espírito e verdade, me buscando, quando você me busca, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido do teu salário, eu cuido do teu emprego, eu cuido de todos os seus projetos e planos. Glória a Deus. É isso que temos que fazer, nos preocuparmos com o reino, nos preocuparmos em reverenciar, em saber como é que está a nossa comunhão com o Senhor, mas não só para achar que a gente vai ser salvo, porque se a gente estiver orando, Ele vai nos salvar, não. É a nossa obrigação, é o mínimo, pelo preço que foi pago, é o mínimo que podemos fazer, porque Ele é merecedor de todo o nosso sacrifício, e ainda é pouco, não chega perto. Então, antes de murmurar, sobre alguém na igreja, pergunte-se como é que está o meu coração diante de Deus hoje. Aleluia. A paciência mútua, o caminho da restauração, tirar a trave primeiro, condenar não é o correto. Então, verás claramente para tirar o cisco. O objetivo final não é ignorar o erro, mas estar limpo para poder ajudar o irmão a crescer com mansidão e paciência. Uma igreja saudável não é aquela onde ninguém erra, mas aquela onde todos reconhecem pecadores em construção.
porque todos os dias nós pecamos e ferimos o coração do Senhor sem perceber. Pecamos quando dizemos não a um irmão, pecamos quando às vezes a gente se abstrai de eu não quero ter esse compromisso de fazer isso porque eu já disse que o caminho é esse. Não. Porque se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Ele faria diferente. Quantas rodas de escarnecedores o Senhor se prostrou, falou da sua verdade, do seu amor. Quando começava a perseguição, ele fugia para o outro povo que necessitava do conhecimento da palavra, que é o alimento. Na verdade, eu vou trazer aqui duas ilustrações. Não, vou trazer só uma por conta do tempo, né? Que nossas palavras sirvam para edificar, né? E não para destruir a reputação de quem Cristo comprou o sangue, né? Essa é uma mensagem muito importante para nós. Eu vou trazer aqui um exemplo de como olhamos o nosso irmão, tá? De modo geral, serve para mim também. A janela suja. Havia um casal que se mudou para uma casa nova. E na primeira manhã, enquanto tomavam café, a mulher olhou pela janela e viu a vizinha estendendo lençóis no varal. E ela explanou para o esposo: veja como os lençóis dela estão sujos. Parece que ela nem sabe lavar roupas. Alguém deveria ensiná-la. O marido olhou, mas permaneceu em silêncio. E assim aconteceu todas as vezes que a vizinha estendia roupas. A mulher sempre criticava a sujeira alheia. Certo dia, a mulher ficou surpresa ao olhar pela janela e ver os lençóis da vizinha branquinhos e brilhantes. E ela exclamou: olha, finalmente ela aprendeu a lavar as roupas. Quem terá ensinado? E o marido calmamente respondeu: não, querida, é que hoje eu acordei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Olha que interessante. Os lençóis da mulher sempre estiveram limpos, era a janela dela que estava suja. Então isso é um exemplo de vida para nós. Às vezes olhamos com os nossos olhos e esquecemos de olhar, né? Será que o problema é lá ou é cá? Às vezes, Judas, ali é um Judas, faça isso. Porque até Judas Deus amou. Então temos que ter esse olhar, né? A aplicação desse exemplo é muitas vezes o defeito que vemos no irmão apenas é um reflexo da sujeira que está no nosso próprio coração, a nossa janela, né? E antes de julgar a sujeira alheia, precisamos limpar a nossa própria visão. E para finalizar, eu trouxe 3 perguntas flexíveis que vocês se identificarem vão ficar para vocês e vão conversar com Deus e se examinar, né? Assim serve para mim também. A primeira é: se Deus decidisse te julgar hoje com o mesmo rigor, com a mesma impaciência e com a mesma falta de misericórdia que você usou com seu irmão esta semana, você estaria de pé? Ou pega outro, a gente vai cantar com ele. Gente, eu vou ler novamente que o microfone falhou. Vamos lá. Se Deus, aqui é a primeira pergunta. Vocês que estão em casa, que estão escutando, vê se vocês vão se identificar com uma dessas 3 perguntas e fazer a autorreflexão e conversar com Deus. Se Deus decidisse te julgar hoje com o mesmo rigor, com a mesma impaciência e com a mesma falta de misericórdia que você usou com seu irmão esta semana, você estaria de pé? Essa é a primeira. E vai a segunda aí, viu, vizinhos? Quantas vezes já agradeceu a Deus por Ele ter escondido os seus pecados dos olhos dos outros, enquanto você fazia questão de expor o pecado de alguém? E a última é: quando as pessoas olham para a nossa convivência, elas enxergam um tribunal onde os culpados são condenados ou um hospital onde os feridos são curados? Glória a Deus. Eu me identifico com a terceira porque é o que eu estou fazendo atualmente. Eu estou trabalhando com mulheres feridas, mulheres em lutos, mulheres abandonadas pelos seus esposos, porque a maioria que não tem o conhecimento do que é o transtorno do espectro autista são crianças de nível de suporte 1, 2 e 3. O 2 e o 3 é o mais agressivo, é onde tem automutilação, é onde tem que ter bastante atenção, porque é um nível severo
e elas estão muito cansadas. Às vezes elas não têm nem como ir ao banheiro, de tanta exaustão. Muitas chegam no meu consultório e falam que quer morrer, quer tirar a vida. Então, que possamos pegar essa reflexão, levar para a nossa vida, que possamos entregar o jugo para aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, porque nós não somos juiz de nada, somos pecadores, falhos, sempre estamos em falhas, às vezes não percebemos, porque às vezes é assim, eu posso falhar de um jeito, mas o jeito que eu falei você não falha, mas você já fala de outro jeito que eu não falho. Então é por isso que nós não somos perfeitos. Cada um tem um pecado que ainda não conseguiu se libertar, não é um pecado mortal, mas é pecado, porque para o Senhor não existe pecadinho nem pecadão. Então que possamos nos esforçarmos para nos libertar de cada pecado, de cada convite do pecado. É um não que você diz à sua esposa, é um não que você diz ao seu esposo. Existem vários modelos, são minuciosos, e a gente pensa que não vai ferir, mas fere e machuca. Então, que essa noite a mensagem tenha sido grandiosa. Glória a Deus. O Senhor sabe o zelo que eu tive, o cuidado, né, mediante a trazer essa explanação para não julgar ninguém sair magoado, porque até nisso a gente tem que ter um cuidado, né? As pessoas estão muito feridas, muito machucadas, e quando o Senhor exorta, é porque Ele quer que nós melhoremos algo que para Ele ainda não está bom, que podemos e sim, iremos conseguir, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Eu peço ao irmão Paulo para fazer a oração final.